Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje, neste nosso Espaço Heráclito, feito, como vocês sabem, aqui na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, nós vamos trazer um debate com o seguinte tema: Fyodor Dostoiévski, um talento cruel? E vocês vão saber que o debate de hoje vai ser feito em relação ao ensaio escrito em 1882, um ano, portanto, após a morte de Dostoiévski, que se deu em janeiro de 1881, ensaio escrito pelo crítico radical Nikolai Mikhailovsky. O Mikhailovsky, pessoal, fazia parte de um movimento muito importante na Rússia dos 1800 do século XIX, que era o populismo russo. Não confundir, é muito importante, com o populismo latino-americano. O populismo russo propugnava, a inteligência radical vinculada ao populismo russo, propugnava por um retorno ao povo, um retorno às raízes da população. E vale frisar que essa inteligência que almejava justamente a configuração de um novo regime com matizes socialistas, mas um matiz socialista distinto, no caso do populismo, em relação ao socialismo ocidental. Era digamos, um socialismo orgânico, assentado sobre as bases russas do trabalho cooperativo da terra. E esse movimento populista foi muito importante. Ele tentou vincular a inteligência radical, os membros que tiveram acesso ao estudo e à politização, à grande população completamente depauperada e alijada das reflexões, a enorme massa de analfabetos explorados do regime russo. Vale frisar que a Rússia, até meados do século XIX, manteve a servidão da gleba como base de configuração socioeconômica do czarismo, né? E o Mikhailovsky era um membro do movimento populista e era um crítico literário importante da Rússia dos 1800. Mas vale frisar que falar em crítico literário à época não significa falar em alguém que estuda a obra segundo, eventualmente, suas configurações de relação com a sociedade. A literatura russa do século XIX, e esse é um dos fatores, quem acompanha a trajetória do Espaço Heráclito sabe que eu sempre venho frisando esse aspecto. A literatura russa do século XIX era uma das maneiras exópicas, ou seja, subliminares, para estabelecer discussões em âmbito social, já que a censura czarista era fortíssima contra debates abertos. Não à toa a obra de um Dostoiévski, de um Tolstói, de um Turgenev, essas obras congregavam uma série de discussões à época e respondiam ou traziam novas perguntas para os debates que aconteciam ao redor das revistas grossas, por meio das quais boa parte dessas obras eram publicadas. Então, essa nossa discussão de hoje parte do ensaio Um Talento Cruel, do Mikhailovsky, para nós tentarmos aprender as matizes da obra de Dostoiévski em diálogo com a sociedade da época e para tentarmos ver se Mikhailovsky teria ou não razão. Eu vou me posicionar em relação a essa questão sobre se Dostoiévski, ao ser um talento cruel, e nós veremos de que forma Mikhailovsky compreende a noção de talento cruel na obra de Dostoiévski, se ao ser um talento cruel, segundo Mikhailovsky, Dostoiévski acabaria corroborando as estruturas de dominação e de reacionarismo na Rússia dos 1800. Veremos isso. Mas, como os telespectadores do Espaço Heráclito bem sabem, eu começo os programas sempre lembrando a vocês que existem 3 canais por meio dos quais vocês podem assistir a todos os programas que já foram ao ar por esse nosso Espaço Heráclito. São eles: o primeiro, Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Quando vocês entram no Espaço Heráclito, na parte superior da página, haverá um link para vídeos. Quando vocês clicarem sobre o link dos vídeos, se abrirão 2 abas. A segunda delas diz respeito a Espaço Heráclito. E ali vocês vão encontrar
todos os programas dessa nossa trajetória. Vale frisar também, eu gostaria de falar aqui para vocês, que eu estou aqui nos Estados Unidos já há quase 6 meses, cheguei aqui no dia 2 de setembro de 2014, do ano passado, portanto, e ainda tenho 6 meses adiante, minha estada aqui é de 1 ano. E desde que eu cheguei aqui, eu venho publicando textos semanalmente, textos no nosso portal Heráclito, e todos esses textos estão disponíveis na coluna diretamente dos Estados Unidos. Quando vocês entrarem no Espaço Heráclito, vocês vão ver nessa aba superior da página um link para matérias. Quando vocês clicarem sobre esse ícone matérias, vai se abrir, entre as abas que se abrirem, vai se abrir uma aba chamada diretamente dos Estados Unidos. Quando vocês clicarem lá, vocês vão ver todos os textos que foram escritos nas várias cidades aqui que eu visitei. Chicago, sobretudo, Evanston, onde fica a Northwestern University, junto à qual eu venho fazendo minha pesquisa de doutorado aqui nos Estados Unidos, Boston, Nova York, e futuramente já escrevi de Fort Lauderdale, onde vive meu primo Daniel, a quem eu mando um grande abraço, e futuramente virá um texto de Miami ainda. Então, eu gostaria de convidar vocês que lessem esses textos que, daqui a algum tempo, vão compor o meu terceiro livro, possivelmente intitulado Exílio em Atlântida. Quem acompanha a trajetória deste escritor e apresentador aqui do Espaço Heráclito sabe que eu já publiquei os livros Tiro de Misericórdia, em 2014, pela Universos, e o Evangelho segundo o Talião, meu primogênito literário, em 2013, também pela Universos. E fui organizador do livro Dostoiévski Bergman, O Niilismo da Modernidade. Bergman, vale frisar, o belíssimo cineasta sueco. Eu publiquei esse livro em 2012, fui organizador dele e colaborador pela editora Intermeios. Tudo bem, pessoal? As duas outras fontes são o YouTube, vocês entrando no YouTube e colocando o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, ou o nome do Espaço Heráclito, aí na barra de procura, vocês vão ter acesso, se eu não me engano, aos 58 programas que já foram ao ar do nosso Espaço Heráclito. Vejam vocês que estamos chegando ao 60º programa. Esse aqui, se não me engano, é o 59º. No YouTube, todos os programas, no YouTube, assim como no portal Heráclito, todos os programas estão devidamente numerados. Então vocês podem ter acesso à totalidade deles. E a terceira fonte, por meio da qual vocês podem assistir aos programas do Espaço Heráclito, é a nossa TV UOL, que é a parceira da TV Geração Z, por onde vocês estão assistindo o Espaço Heráclito a cada 15 dias, segundas-feiras, às 10 horas da noite, 22 horas, pela página da nossa TV Geração Z, www.tvgz.com.br. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então agora a gente aqui entra propriamente na nossa discussão, e para falar sobre ela, para falar sobre o ensaio do Mikhailovsky, Um Talento Cruel, eu quero mostrar a vocês aqui esse livro, Antologia do Pensamento Crítico Russo, que traz uma série de ensaios que cobrem o período que vai de 1802 a 1901, ou seja, que cobre praticamente a totalidade do século XIX. Século formidável ali da literatura russa, chamado pelos russos de Zolotoy Vek, o século de ouro da literatura russa, e que esse livro aqui foi publicado pela editora 34 e teve a organização do professor Bruno Barreto Gomide. O professor Bruno Gomide já esteve presente aqui ao Espaço Heráclito. O professor Bruno Gomide é docente do Departamento de Letras Orientais, departamento da seção russa do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Letras da USP. O professor Bruno Gomide já esteve presente aqui ao nosso Espaço Heráclito. Na ocasião, eu mostrei, se eu bem me lembro, este livro a vocês. Volto a indicar um livro belíssimo, muito bem organizado pelo professor Bruno Gomide. E, nesse livro, à altura da página 427, tem início esse belíssimo ensaio. Eu discordo de uma série de premissas do Mikhailovsky, vou me posicionar em relação a elas, como vocês verão, neste nosso debate aqui do Espaço Heráclito, mas nem por isso deixo de reconhecer uma série de pontos interessantíssimos da análise do Mikhailovsky.
Para começar a nossa discussão, eu vou aqui, os telespectadores do Espaço Heráclito sabem que aqui nos Estados Unidos a produção do Espaço Heráclito se resume ao apresentador e ao alter ego do apresentador, então eu vou controlando aqui o tempo juntamente com vocês. Para começar a nossa discussão sobre um talento cruel, sobre se Dostoiévski seria um talento cruel, eu gostaria de citar, de ler aqui para vocês, as epígrafes dostoiévskianas que o Mikhailovsky colocou para anteceder, justamente como epígrafe, o seu ensaio, o seu longo ensaio. Na verdade, devo elogiar o Mikhailovsky também por isso. E devo criticar mais uma vez essa nossa época de superficialidade comezinha, de superficialidade contumaz. Esse ensaio do Mikhailovsky tem dezenas de páginas. É um ensaio muito interessante, ele escava a obra por esses matizes de sadismo, como vocês verão aqui, a obra dostoiévskiana, por esses matizes de sadismo. E onde é que seria possível publicar hoje em dia um ensaio com essa longevidade? Vale elogiar, por exemplo, a revista Serrote, publicada pelo Instituto Moreira Salles aí no Brasil, que é uma revista muito interessante, quiçá a única, se me corrijam se eu estiver enganado, quiçá a única revista de ensaios do Brasil com essa longevidade, não tão longeva quanto, por exemplo, o ensaio aqui do Mikhailovsky, mas uma revista que não pertence ao circuito acadêmico e ainda se mantém com um matiz de esteticismo dos ensaios. É uma revista que eu recomendo a vocês profundamente. Fora a revista Serrote, onde mais no Brasil seria possível publicar um ensaio com essa densidade, com essa longevidade? Que tristeza, não, pessoal? Mas voltemos aqui. Um talento cruel. E aí o Mikhailovsky elenca 4 epígrafes da obra de Dostoiévski. Vamos lá. Abre aspas, trecho de um jogador. O homem é um déspota por natureza e gosta de torturar. Abre aspas, trecho de O Sonho do Titio. A tirania é um hábito que se transforma em necessidade. Abre aspas, trecho de Memórias do Subsolo. Cheguei a tal ponto que, agora, ocorre-me pensar por vezes que o amor consiste justamente no direito que o objeto amado voluntariamente nos concede de tiranizá-lo. Abre aspas, trecho de O Crocodilo. Que estranha amizade! Posso seguramente afirmar que 9/10 dela eram puro ódio. Vejam vocês, pessoal. Mikhailovsky elenca trechos aqui de algumas obras menos conhecidas de Dostoiévski, por exemplo, O Sonho do Titio ou O Crocodilo. Vale frisar que O Crocodilo foi publicado no Brasil pela editora 34, ao lado de um outro ensaio dostoiévskiano, de uma outra obra dostoiévskiana, uma literatura de viagem, Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. O Crocodilo recebeu a tradução, se eu bem me lembro, do professor Boris Schneiderman. E essas obras menos conhecidas, a exceção aqui de Um Jogador e, obviamente, de Memórias do Subsolo, segundo Mikhailovsky, exemplificam, e ele vai analisá-las à exaustão, de maneira muito interessante ao longo desse ensaio, exemplificariam a noção de que Dostoiévski seria um talento cruel. E em que sentido Mikhailovsky diz que Dostoiévski é um talento cruel? Um talento cruel que consegue perceber os matizes de sadismo, de dominação, de brutalidade, de reprodução da lógica de privilégio ou da tentativa de se tornar um déspota, da lógica de despotismo, nas próprias personagens populares, personagens pobres, personagens pertencentes a estratos mais inferiores, estratos inferiores do funcionalismo público russo à época. É interessante notar que essas personagens, como é, por exemplo, o Homem do Subsolo, ao invés de terem efetiva consciência de classe, ao invés de entenderem a lógica utilitária de transformação radical da sociedade para que elas próprias se beneficiassem, ou para que houvesse um benefício universal
para as camadas populares em relação à transformação da sociedade, o que o Mikhailovsky vai dizer que o Dostoiévski faz como um talento cruel é a percepção de que essa ideia de revolução e transformação social é perpassada, é contradita por uma série de matizes encarniçados de dominação que se reproduzem nos próprios dominados. É nesse sentido que o Mikhailovsky vai dizer que Dostoiévski faz o jogo dos reacionários, faz o jogo da reação, ao lançar luz, por intermédio de seu exímio talento de psicólogo, o seu talento cruel, ao lançar luz para aspectos sombrios da condição humana. Da condição humana, e vale frisar, Dostoiévski não faz discussões atemporais nesse sentido, da condição humana historicamente reproduzida. Condição humana que não alcançou uma síntese emancipatória em termos históricos. Então Mikhailovsky traz aqui um ponto de discussão que tende a se perder nos dias de hoje se nós não fizermos a genealogia do pertencimento da obra dostoiévskiana à sua época. Pessoal, o que estava em jogo ali, nas discussões feitas por um Tolstói, por um Turgenev, por um Dostoiévski, por um Mikhailovsky como um crítico radical, não era simplesmente o debate ideológico, o debate das ideias. O debate ideológico era fundamental, mas se tratava de um debate para a transformação radical e efetiva da Rússia então, à época. Vale frisar que vários atentados foram cometidos contra o Tsar. O Tsar seria assassinado pouco depois da morte de Dostoiévski, em janeiro de 1881. E as questões que eram debatidas tinham repercussão e reverberação imediata e efetiva na sociedade russa da época. Então Mikhailovsky chama à baila uma discussão sobre a herança da obra dostoiévskiana, já que ele está escrevendo após a morte de Dostoiévski, o ensaio datado de 1882, ele está querendo discutir a herança da obra de Dostoiévski à luz das tensões sociopolíticas daquele momento. E é interessante pensar que se as configurações, as leituras de Mikhailovsky se mostram datadas, se mostram mais afeitas àquele momento político-social, ou seja, se elas instrumentalizam a obra de Dostoiévski para estabelecer uma crítica ao escritor, com base naquilo que seria um possível reacionarismo, uma possível leitura das contradições humanas que acabaria beneficiando a reação às transformações sociais na Rússia, ou se na verdade Mikhailovsky é que se mostrou datado com base nas experiências do socialismo real, na grande tragédia que se mostrou o socialismo real. Não quero aqui dizer que o socialismo real e a luta dos trabalhadores não trouxeram que eles não trouxeram uma série de benefícios às camadas populares em termos de legislação trabalhista e em termos de aumento da igualdade ou da pressão por igualdade nos movimentos sociais. De maneira nenhuma eu diria isso. Mas é importante frisar que quando nós nos lembramos das características analisadas pelo Dostoiévski em suas obras, à luz daquilo que foram as experiências do socialismo real, é interessante frisar que a instrumentalização política feita pelo Mikhailovsky se mostra datada, já anacrônica, e mostra que Dostoiévski soube captar nuances de aporias éticas que não eram postas em pauta, em grande medida, por esses movimentos que chegaram ao poder, que se mostraram revolucionários. Sobre isso, pessoal, a gente vai fazer uma discussão mais pormenorizada no segundo bloco do nosso Espaço Heráclito. Então, eu deixo aqui o gancho para continuar a esmiuçar determinados aspectos da leitura de Mikhailovsky no seu ensaio Um Talento Cruel e para colocá-lo contra a parede, tendo em vista as experiências históricas, para nós tentarmos nos posicionar sobre a noção de se Fyodor Dostoiévski seria de fato um talento cruel. Então nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos na sequência com esse nosso debate do Espaço Heráclito. Voltamos já já, pessoal!